Então vamos falar um pouco sobre Epicuro. Esse pensador que viveu por volta de 341 a.C., ele vai fazer umas reflexões muito interessantes sobre as noções que nós temos sobre felicidade e sobre prazer. Ele vai falar sobre duas formas de felicidade. A do em movimento, a felicidade que envolve movimento, e muitas das coisas que nos tornam felizes, que nos dão prazer, são obtidas através de movimento. E ele fala também da felicidade através do repouso. E se nós analisarmos, dependendo aí da jornada que nós temos, mais ou menos cansativa, ela realmente precisa de um certo repouso para que nós possamos aí nos recarregar e, consequentemente, termos uma vida mais feliz, né? Uma vida com cansaço, obviamente, não vai trazer muita felicidade ao ser humano. Nesse sentido de alcançar a felicidade, uma forma de prazer, o Epicuro ele vai dizer que existem 4 remédios que podem tornar possível a obtenção dessa felicidade, chamado de tetrafármacon. Essas 4 formas seriam: a primeira, não temer aos deuses, porque o temor aos deuses causa ali uma preocupação muito grande na vida da pessoa, se ela está fazendo certo ou não. Isso gera uma pressão na vida da pessoa que às vezes acaba sendo muito negativa. Não temer a morte, porque Epicuro também diz que da mesma forma que temer aos deuses causa uma pressão muito grande na existência da pessoa, o temor à morte também gera uma pressão, gera um certo estresse, como a gente conhece hoje, que faz com que a pessoa não consiga alcançar a plena felicidade. Nesse sentido, podemos falar também sobre a forma de suporte, de suportar a dor. O Epicuro vai dizer o seguinte: bom, as pessoas, elas invariavelmente durante a vida delas, elas vão ter experiências que vão causar dor e sofrimento. Isso é inevitável na existência de um ser humano. Mas as experiências felizes que as pessoas tiveram seriam uma forma de tornar mais suportável essa dor, pensando em novamente alcançar uma dor no futuro, ou pelo menos como uma espécie de remédio que vai gerar ali um anestesiamento parcial, pelo menos, do sofrimento que a pessoa está passando naquele momento. E o quarto desses remédios para o Epicuro é buscar o bem, que seria uma forma de prazer moderado. Epicuro vai dizer então que essas 4 formas, esse tetrafármacon, seria dos caminhos para alcançar a felicidade. E nesse caminho, o Epicuro, obviamente, na sua interpretação, ele vai se relacionar com aquilo que nós conhecemos como desejos. E quando ele vai falar sobre os desejos, ele vai falar sobre 3 formas de desejos. Os desejos naturais e necessários. Por exemplo, a necessidade que nós temos de alimentação. Nós temos o desejo de comer, em grande parte de uma maneira inconsciente, para garantir a nossa sobrevivência, assim como uma série de outras possibilidades aí que garantem a nossa sobrevivência, enquanto ser vivo, bem como enquanto espécie. Nesse sentido, o Epicuro vai falar sobre os prazeres naturais e não necessários, que em grande parte seriam uma quantidade muito grande dos prazeres naturais e necessários, né? Nós precisamos de uma quantidade de comida para nos mantermos vivos, mas uma quantidade excessiva talvez não garanta a nossa sobrevivência. Na década de 70, um médico chegou a afirmar que o que nós ingerimos de alimentação, 30% garante a nossa sobrevivência e os outros 70% garantem a sobrevivência da classe médica, por conta do excesso do consumo que nós temos, né? E aí nós temos os prazeres não naturais e não necessários. O Epicuro vai relacionar nesses prazeres a busca de riqueza, a busca de prazer, na forma de poder sobre outros seres humanos, porque para o Epicuro essas formas de prazeres, que não são naturais, segundo ele, elas geram uma espécie de sofrimento, porque a pessoa sempre vai buscar alcançar esses prazeres, essas formas de prazer, de modo que enquanto ela não está exercendo, enquanto ela não estiver exercendo essas formas de prazer, ela vai estar angustiada buscando o exercício dessas formas prazerosas.
Para completar um raciocínio sobre Epicuro, a gente pode utilizar aí dois conceitos gregos, duas palavras gregas que expressam bem a ideia epicurista. Uma que é a aporia, que é evitar ao máximo as formas de sofrimento, e a outra que é ataraxia, que é uma forma de evitar as perturbações, que numa tradução literal, em alguns lugares, é traduzido como imperturbabilidade da alma. Ou seja, o Epicuro, com esses dois conceitos, ele vai falar de uma forma de busca da felicidade, tentando garantir uma tranquilidade do ser humano como forma de ser feliz, sem necessariamente prazeres excessivos, mas que a pessoa tenha lá um prazer mais duradouro, o prazer do contato com os amigos, do contato com a família, da leitura de um bom livro, de assistir algum filme, enfim, das formas que nós conhecemos de prazeres e que geram, em grande parte, lembranças duradouras para as pessoas que têm essas experiências.